Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No domingo passado vivemos o grande dia de Pentecostes e voltamos a considerar como também nós somos templos do Espírito Santo, habitados pelo amor infinito e eterno de Deus, que faz morada na nossa própria alma. E agora estamos na iminência da festa da Santíssima Trindade. Somos associados a este Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, adotados como filhos a quem o Pai põe o seu espírito de amor. São também os últimos dias do mês de maio, e quem melhor do que a nossa Mãe Maria Santíssima, Filha de Deus, Mãe de Deus e Esposa de Deus, para nos ajudar a amar verdadeiramente este nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma grande coisa sabermos templo de Deus, casa, morada onde Deus habita. É isso mesmo que o Senhor nos diz. E o Evangelho de hoje faz-nos ver o zelo de Jesus pelo Templo de Jerusalém. O Senhor entrou naquele templo e conta-nos São Marcos que, ao ver aquela agitação, o Senhor expulsa os vendilhões e lhes lembra com o salmo: a minha casa é casa de oração, e vós fizestes dela um covil de ladrões. E Jesus, com a sua santa ira, usa aquela sua energia humana e divina para pôr termo àquela desordem no interior do templo, que era o lugar por excelência da presença de Deus. Sempre nos leva isto a pensar, leva-me a pensar, Jesus, como tu também desejas que o templo que sou eu, onde, quando estou na graça de Deus, a Santíssima Trindade tem a sua morada, deve ser também uma casa de oração. Todo o meu ser deve estar orientado para Deus. Não só o que eu faço e não só quando rezo. Todo o modo como vivo a minha vida, como oriento o meu tempo, como aproveito as minhas faculdades, como convivo com os outros, como converso, como trabalho, como descanso, como me divirto. Tudo isso pode e deve ser oração. Algo que me leva a Deus, que exprime a minha união com Deus, que flui do interior da minha casa habitada por Deus. Por isso, Jesus, volta e meia, talvez tenhas que vir até à minha alma e também tu, com a tua santa energia, a expulsar de mim aquilo que é uma agitação frívola ou pecaminosa, que me leves a ter pensamentos, ações e desejos próprios de um filho de Deus. Que bom é, nestas vésperas da Santíssima Trindade, saborear novamente, com nova profundidade, com uma nova luz de fé, a realidade mais profunda do nosso ser. Sermos habitação de Deus. E há umas palavras de Jesus fundamentais, em que Ele nos dá a conhecer esta sua presença interior, na alma de aqueles que nele creem e depois querem acolhê-lo, acolher a sua palavra. E então Ele e o Pai vêm habitar essa alma, que se torna morada de Deus. Estamos na última ceia. A certa altura, Judas, não Iscariotes, pergunta a Jesus: Senhor, como é que tu vais manifestar a nós e não ao mundo? Não era uma pergunta ingênua. Vinha daquela esperança de um Messias que se havia de manifestar de uma maneira visível e pública, restaurando Israel perante todos. Mas a resposta de Jesus muda completamente essa expectativa. A manifestação de Deus não será espetacular nem política, mas interior, pessoal e trinitária. O Senhor dirá: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai amá-lo-á, e viremos a ele e faremos morada nele. Vale a pena olhar um bocadinho para estas tuas palavras, que são também comentadas por um estudioso da Sagrada Escritura,
num texto recente. É o versículo 23 do capítulo 14 de São João. E diz este autor o seguinte: este versículo estabelece uma cadeia causal que se pode denominar como o ciclo da filiação joânica. Palavras um pouco eruditas para dizer o modo como São João apresenta a nossa filiação a Deus. A sequência de eventos é esta. O amor leva a guardar a palavra. Isso atrai o amor do Pai e dá lugar à inabitação da Trindade. O objeto deste guardar ou observar é a minha palavra em singular, e não, como noutros momentos Jesus diz, os mandamentos, os preceitos. A diferença não é meramente de estilo. Neste versículo, num versículo anterior, apelava-se à observância concreta de preceitos, mas aqui trata-se da adesão à totalidade da revelação de Jesus. Neste contexto, a expressão palavra equivale ao Logos, ao próprio Logos encarnado, o Verbo de Deus. Guardar a palavra, por isso, é permanecer em relação pessoal com Cristo. Não uma mera obediência legalista, mas uma comunhão de pessoas. Assim, o amor cristão, tal como São João o apresenta, não é, em primeiro lugar, uma experiência afetiva, mas um modo de ser que é estruturado pela obediência, o acolhimento fiel de Jesus. É um amor que se verifica na fidelidade ao ensinamento do Mestre. O Senhor diz que o Pai e Ele virão fazer morada naquele que acolhe na obediência o próprio Jesus. Antes tinhas dito, Senhor, que na casa do teu Pai há muitas moradas. E aqui a mesma expressão, morada, está-nos a fazer ver como aquela realidade que nos espera em Deus no final da história, no final da nossa vida neste mundo, essa realidade já está aqui a ter início. É antecipada quando aquele que se abre pela fé a ti se torna morada já aqui na terra do Deus uno e trino. A conexão entre as muitas moradas ou mansões no céu faz com que aquela mesma realidade que aguarda o crente na consumação final seja antecipada aqui, na história, pela inabitação do Espírito Santo. A pergunta de Judas Tadeu leva Jesus, pois, a afirmar com toda a clareza esta presença amorosa de Deus no nosso interior. A manifestação divina não vai ser do estilo espetacular visível, mas vai tratar-se de uma inabitação interior, pessoal. Só aquele que ama e guarda pode ver, porque a sua capacidade de recepção foi transformada pela relação interior amorosa com Deus. O mundo não pode receber porque não tem a disposição amorosa e obediente que abre o espaço interior onde Deus habita. Aqui há também um eco daquela sabedoria do Antigo Testamento. A sabedoria que habita nos justos, como se diz no livro dos Provérbios, na sabedoria e noutros lugares. E aqui no Evangelho de João encarna-se e promete continuar a habitar nos seus discípulos através do Espírito Paráclito. A morada do crente é assim a nova Sião, o novo templo, onde a divindade estabelece a sua morada não através de um véu, mas na liberdade interior do amante obediente. Jesus, esta é a realidade mais profunda da minha vida. Que diferente é situar-me neste mundo, sabendo que, aderindo a ti, estou já a ser habitado pelo Deus eterno, o Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Amor. Esse que me promete também uma vida eterna de união com Ele. E diz ainda aqui este autor como esta expressão, estas palavras de Jesus se tornam um lugar onde a teologia trinitária se torna um programa de vida. O que a teologia nos ensina, que Deus é amor, uma comunhão viva entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, traduz-se agora em algo muito concreto. O cristão está chamado a ser o lugar onde essa circulação de amor de Deus se faz presente na história do mundo. Por isso, a vida cristã não é
sobretudo sentir coisas bonitas, nem cumprir umas normas exteriores. É algo muito mais profundo. É algo ontologicamente constitutivo. É aquilo que nos faz ser o que somos. Amar a Cristo e guardar a sua palavra não é um acrescento à nossa vida, mas o ato pelo qual o ser do crente fica habitado, fundado e sustentado pela Trindade. Quando Jesus fala de fazer morada em nós, não se refere apenas a algo que vai acontecer no final dos tempos, mas começa já aqui e agora, na simplicidade do cotidiano, no acolhimento fiel da sua palavra, no amor silencioso vivido em obras concretas. Não é que o crente um dia vá para o céu vem habitar nele. Esta visão de São João propõe-nos assim algo muito forte. O cristão não é só alguém que caminha em direção ao céu, mas alguém em quem o céu já começa. Por isso esta vida aqui, tantas vezes prosaica, comezinha, vivida no amor fiel, deixa de ser algo passageiro e converte-se num lugar onde se manifesta o eterno, onde o reino já está presente e atuante. Por isso, Jesus, quando te vejo hoje defender o Templo de Jerusalém da profanação, peço também que defendas a minha própria alma, todo o meu ser, que é tua casa e templo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.